Uma coisa que eu aprendi é que o pote de ouro no final do arco-íris está depois da dor. Às vezes a gente foge da dor, muitas vezes, né? A gente se anestesia, a gente nega, a gente come demais, a gente bebe demais. E tantos outros recursos que as pessoas costumam utilizar para anestesiar a dor, para fugir da dor. Porque ninguém gosta de sofrer, né? Claro que não. Porque a gente carrega um julgamento a respeito da dor. A gente coloca as emoções em caixinhas, né? Essas são emoções positivas, essas são emoções negativas. Se é negativo, logo eu preciso sair desse lugar, eu preciso fugir disso. Mas hoje eu tenho a consciência de que o pote de ouro no final do arco-íris está além da dor. Então eu preciso atravessar essa dor. Eu preciso entender o que ela está me dizendo. Esse é o meu ponto de vista, né? Não tome o que eu falo como uma verdade absoluta, né? Há tantas verdades nesse mundo, nesse universo. Mas eu tô aqui compartilhando de peito aberto a minha percepção. Eu tenho me trabalhado nos últimos 10 anos, pelo menos, fazendo formações, imersões, vivências, buscando entender mais de mim, fazendo terapia, chamada convencional, chamadas terapias alternativas, para me entender, né? Porque na minha visão de mundo, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a aproveitar da vida, melhor eu usufruo da vida, tanto das situações positivas como das situações negativas. Então esse processo de autoconhecimento, embora não seja sempre leve e gostosinho e facinho, né? Às vezes ele é assim doloroso, ele é difícil, ele é pesado em algumas situações, ele é profundamente libertador, né? Então eu começo a me entender, a entender como eu funciono, a entender qual é o meu lugar no mundo. Só que esse processo, às vezes, tem buracos muito profundos. E às vezes as pessoas me procuram dizendo: eu tenho problema de relacionamento, eu tenho problema de dinheiro, eu já fiz de tudo e não consigo resolver. E hoje eu tenho convicção de que a gente não fez de tudo quando a gente ainda não fez essa travessia, quando a gente ainda não olhou para a nossa dor cara a cara, sabe? Com coragem, de frente, olhando no olho dela, conversando com ela, entendendo o que ela quer nos dizer. E isso a gente consegue com sinceridade, olhando para dentro, se entendendo. E é por isso que eu sempre recomendo acompanhamento terapêutico, né, gente? Tratamento energético, porque tem muitas coisas que estão em camadas profundas do nosso ser. Camadas que o ser humano sozinho não consegue acessar. E às vezes é preciso uma intervenção energética terapêutica para que a gente consiga desatar alguns nós e acessar algumas questões mais profundas. Mesmo durante muitos e muitos anos de terapia convencional e terapias holísticas, eu ainda não tinha acessado uma dor muito profunda do meu ser. E que quando eu descobri, quando eu acessei, quando eu relembrei, quando eu trouxe para a consciência, aquilo me derrubou. Foi muito difícil, foi muito dolorido. Mas assim como eu caí, eu me levantei. E aí eu caí de novo. E aí eu me levantei de novo. E aí eu caí de novo. E aí eu levantei de novo. Eu dei uma tropeçada, eu levantei de novo. E assim foi. E hoje eu ainda estou no processo de digerir essa dor, de integrar essa dor. Mas hoje eu me sinto mais forte. E eu percebo que eu fui conduzida ao longo desses últimos anos para esse lugar. Eu não teria tido acesso a essa dor tão profunda, tão aguda 10 anos atrás, porque eu não tinha recurso para lidar com isso. Então, quando você diz: eu já fiz de tudo e nada resolve, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais paciência. Respira fundo.
você pode ter certeza que está sendo protegido ou protegida, está sendo conduzido ou conduzida. As coisas acontecem na hora em que a gente está pronto para acontecer. Então, se você quer mais agilidade, talvez você tenha que mergulhar mais fundo nos seus processos, para que você esteja preparado para encarar o cerne da questão, a raiz do problema. Quando eu acessei essa dor aguda, muita coisa fez sentido. Muita coisa fez sentido. E hoje eu entendo que eu realmente não teria tido condições de lidar com o que eu acessei 10 anos atrás. Eu precisei percorrer um caminho, passar por algumas etapas, para que hoje, com as vivências que eu tive, com o conhecimento que eu adquiri, externo e interno, hoje eu tenho recurso para lidar com essa dor. Então não subestime as dores da sua alma, não subestime as dores profundas da sua alma e os mecanismos inconscientes que o seu corpo, o seu cérebro, sua mente, o seu ego e o seu coração elaboram para proteger você. São mecanismos muito potentes, muito eficazes e que têm um papel importantíssimo na sua proteção, para que você não sucumba diante de algumas dores que são, sim, muito difíceis de lidar. Eu sempre digo que a gente pode e deve pedir ajuda. A cura emocional, ela não é um processo simples, não é um processo rápido. Exige paciência consigo mesmo, exige paciência com os processos. A gente precisa esperar algumas coisas serem digeridas, integradas. A gente precisa estar pronto para poder acessar algumas coisas. Então, se você está com pressa, saiba que você está sendo protegido, você está sendo protegida. E que se você quiser acelerar o processo, talvez seja ainda mais difícil. O que dá para fazer, que eu diria que dá para fazer para tentar agilizar um pouco o fluxo, é se voltar mais e mais para dentro. É se preparar para esses encontros com essas partes sombrias e ocultas do nosso ser, que são o que está acionando esses mecanismos de defesa da nossa mente, do nosso ego, da nossa alma, do nosso coração, do nosso corpo, esse templo sagrado que viabiliza a nossa existência aqui na Terra. Ele é muito competente, ele é uma potência. Escute mais o seu corpo, ele está dando sinais o tempo inteiro. Não está conseguindo escutar? Pede ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinho, não precisa fazer tudo sozinho. Eu, Marcela, não teria chegado onde eu cheguei sozinha, não. Esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive que ter nessa vida, nessa existência. Saber pedir ajuda e saber receber ajuda. Não estamos sozinhos nessa, nem precisamos estar. Se você sente que eu posso te apoiar nessa caminhada, eu tô aqui. Se não, continua aqui comigo, me acompanhando. Te dá tempo ao tempo. Confia nos processos, confia no teu corpo, na tua alma, no teu coração. Confia na espiritualidade, sabe que você está sendo conduzido, protegido e que no fim você vai chegar lá. Vai chegar no pote de ouro no final do arco-íris. Mas você vai ter que atravessar alguns terrenos não tão amigáveis assim, mas vai valer a pena. Vai sim. A vista é deslumbrante. Eu posso te assegurar. Até a próxima reflexão.